Olá, meu nome é Daniele Calmon Blanc, eu sou engenheira ambiental, sou aluna de doutorando da UF e vou apresentar agora um trabalho sobre o potencial de germinação da alfafa e do girassol associado com o fungo Trichoderma asperellum, sob estresse por diesel. Minha orientadora é a doutora Cristina Hunter e co-orientadora é a doutora Sorelle Fier. Gabriela Correia é uma colaboradora, aluna de mestrado do PGEB, e o João Queiroz, também um aluno da Escola de Engenharia de Iniciação Científica, que também colaborou com esse trabalho. Inicialmente, não há como deixar de falar sobre a indústria. A indústria do petróleo, ela traz uma série de benefícios socioeconômicos, não só no Brasil como no mundo, mas também implica em alguns fatores negativos, falando ambientalmente. As contaminações por derivados de petróleo, em sua maioria, provêm da exploração, do transporte e da distribuição de derivados de petróleo. Essas contaminações provocam riscos na saúde pública e nos ecossistemas de uma forma geral. No contexto global, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, tanto a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e a Agência Europeia, né, de Proteção Ambiental, concordam que já existem uma centena de áreas contaminadas, de centenas a milhares de áreas contaminadas. E a Agência Nacional do Petróleo também concorda que no Brasil já existem muitas áreas contaminadas e algumas delas já em processo de remediação. Por quê? Porque na legislação brasileira, desde 2009, o CONAMA 420 determina diretrizes e parâmetros para a gestão de áreas contaminadas. No CONAMA, se exige, né, investigação, diagnóstico das áreas contaminadas e efetivas ações para a descontaminação dessas áreas. Essas áreas contaminadas, normalmente, existem técnicas diferentes para se descontaminar. E a que é mais utilizada é a técnica físico-química, que é bem cara e provoca impactos ambientais, apesar de ser uma técnica eficaz e rápida. Dito isso, nós podemos falar um pouco da fitorremediação, que é uma alternativa a essas técnicas físico-químicas mais utilizadas, uma alternativa mais econômica e ecologicamente amigável. Ela vem emergindo por causa disso, né, por esses fatores. E o que é a fitorremediação? Ela utiliza a planta para degradar os contaminantes do solo. Existem várias técnicas de fitorremediação. E hoje existem muitos trabalhos que relatam que a técnica de risorremediação é uma técnica muito eficaz quando associada a micro-organismos. O objetivo desse estudo é avaliar os efeitos do diesel na germinação da alfafa e do girassol, na presença e na ausência do fungo Trichoderma asperellum. Por que o fungo Trichoderma asperellum? Esse fungo, nós já estudamos ele anteriormente no meu trabalho de mestrado e verificamos que esse fungo teve uma boa eficácia na descontaminação, no processo, né, de degradação do diesel em solo. Então, resolvemos agora associar esse fungo a algumas plantas. Então, a metodologia utilizada foi, na primeira etapa, o teste de fitotoxicidade e, na segunda etapa, o teste de biorremediação. Os experimentos foram feitos na Universidade Federal Fluminense, no Laboratório de Tecnologia Microbiana na Faculdade de Farmácia e no Lab Casa na Faculdade de Engenharia.
Os parâmetros utilizados para mensurar, né, os dados foi o percentual de germinação e a velocidade de germinação. Na etapa 1, as sementes foram expostas a diferentes concentrações de diesel, a 1%, a 2% e a 4%. E essas sementes foram monitoradas por 4 dias, medidas, contadas e observadas. Já na etapa 2, no teste de biorremediação, essa mesma técnica foi usada do que na etapa 1, né? A mesma técnica na etapa 2, porém, dessa vez, utilizando o fungo, né? O Trichoderma asperelo, e sua suspensão com esporos, nas mesmas concentrações de diesel. Houveram análises adicionais que foram realizadas nesse processo, porque houve uma contaminação fúngica nas sementes de girassol e decidimos realizar a microscopia óptica para identificar o gênero presente nessas sementes. Resultados e discussões. Na primeira etapa, podemos dizer que a M. sativa, que é a alfafa, o controle apresentou apenas 47% de germinação. E os tratamentos apresentaram de 11% a 16% de germinação. Então, o diesel retardou a germinação inicial. Mas no período do 4º dia, todos os grupos tratados, né, com diesel, a 1%, a 2% e a 4%, atingiram o percentual semelhante ao do controle, que chegou até 94%. Dessa forma, a gente pode concluir que houve uma recuperação da viabilidade germinativa dessas sementes de alfafa. E em relação às sementes de girassol, na primeira etapa, nenhuma delas germinou no primeiro dia, ela só começou a germinar a partir do 2º dia. E as sementes estabilizaram em torno de 66% em todos os grupos, ou seja, no grupo com diesel a 1%, a 2% e a 4%. Isso indicou um leve atraso inicial quando exposta ao diesel, mas não houve prejuízo no total germinativo final. A contaminação fúngica observada nas sementes de girassol, a partir do 3º dia, foi comprovada através dessa análise morfológica através de microscopia óptica. E esses fungos predominaram nos controles e nas menores concentrações de diesel, o que representa que esse fungo não é resistente ao diesel. Essa presença fúngica também esteve relacionada à abertura de cotiledones e à coloração escurecida das sementes. Já na segunda etapa, as sementes de alfafa, ela continuou retardando a germinação inicial e principalmente nas concentrações maiores de diesel. Nas concentrações maiores de diesel, na presença do tricoderma. Mas os tratamentos superaram 75% de germinação a partir do 4º dia. Com destaque assim, para 1%, ou seja, ele germinou melhor a 1% de diesel, que chegou a 82%. A associação com o fungo, né, o Trichoderma asperilo, não aumentou o desempenho em relação ao controle, mas também não comprometeu a germinação das sementes da alfafa. Houve um impacto negativo do diesel nas sementes de girassol. As sementes de girassol se mostraram mais sensíveis ao diesel do que as sementes de alfafa, em todas as concentrações. A germinação final diminuiu 67% para 35% a 4% de diesel, ou seja, 67% foi no controle e 35% a 4% de diesel, né? Ela foi diminuindo progressivamente. O efeito do fungo
na verdade, foi neutro, levemente benéfico, mas ainda precisamos de análises estatísticas para confirmar esse resultado. É importante dizer também que as sementes tratadas com o fungo não foi observada contaminação do fungo invasor, né? Do fungo do segundo fungo. Então, isso reforçou o potencial de biofungicida do tricoderma, porque já existem vários trabalhos que dizem que o tricoderma tem potencial biofungicida. Então, isso foi comprovado nesse experimento. Concluindo, o Trichoderma asperilo ele reduziu a contaminação fúngica, comprovando o efeito dele biofungicida, e a germinação foi viável, tanto do girassol quanto da alfafa, sobre o estresse diesel. Né? Eles sobreviveram, apesar da alfafa ter tido uma leve... foi um pouco melhor, né, do que as sementes de girassol. Então, os trabalhos futuros, né, o progresso desse trabalho será testar a planta e o fungo nesse consórcio nos solos contaminados de maneira in situ, estudar a fisiologia e a bioquímica responsável por degradar esse contaminante, incluir, né, a cromatografia gasosa para mensurar os contaminantes no solo. E acho que só isso. Essas são as nossas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Tecnologia Microbiana da Faculdade de Farmácia, que a grande parte dos experimentos também foram feitos lá, e o Lab Casa da Escola de Engenharia. Muito obrigada a todos, que tenhamos um bom dia e um bom congresso.